Programa Caminho da Universidade traz para a entrevista o delegado-chefe da 4ª SDP, Dr. Douglas Carlos Possebon e Freitas. Ele vai falar algo que não está ligado à segurança pública, os problemas do dia a dia. Vai falar um pouquinho de algo do passado em relação à segurança pública, mas o foco é a valorização, este acervo maravilhoso, fantástico, que ele tem aqui na delegacia e na Vitória, na sua sala. Meu caro doutor Douglas, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, TV 1000, que é a afiliada TV Cultura do Brasil. Então, obrigado, professor Aloysio. Obrigado, telespectadores da TV 1000, TV Cultura. Muito bem. Eu tenho certeza, doutor Douglas, que vai ser extremamente proveitosa a entrevista, porque a gente parte do princípio, para que nós possamos projetar o futuro, para que nós possamos valorizar o presente, nós temos que buscar no passado. Valorizando o passado, nós projetamos uma vida boa e feliz. E eu quero aqui parabenizá-lo já, de primeiro momento, em relação a esse carinho, essa dedicação. O senhor é um guardião, assim chamei o Cordovan, que também estava no programa aqui, o mês passado, em relação a produtos, documentos, móveis, enfim, isso é uma expressão às pessoas do passado. Me conta, quando é que despertou interesse para formar esse acervo maravilhoso, Dr. Douglas? Professor, nós tínhamos contato bastante com meus avós, com meu avô principalmente. Nós somos de Curitiba e lá é diferente daqui. Aqui a proximidade é da cidade e lá a proximidade é da família. A cidade é de maior porte, então a nossa vizinhança eram familiares. E o meu avô sempre foi uma pessoa dedicada, sempre foi compreensivo e sempre repassou para nós quase tudo do que ele tinha de bom. E dentre essas coisas, a casa dele estava sempre aberta a nós. E ele era chefe da companhia telefônica no Norte Pioneiro, Cambará, Jacarezinho, e possuía vários aparelhos antigos de telefone. Aquilo jogado era inservível, né? E aquilo então despertou interesse nosso. Nós, quando crianças, visitávamos o sótão da casa e aqueles objetos antigos que estavam ali, não jogados ao lixo, mas estavam relegados, despertava interesse. Então nós brincávamos e aquilo então foi fazendo parte da nossa infância, né? E depois a gente tratou de preservar aqueles objetos. Então os telefones antigos preservávamos, como os outros objetos pessoais dele. Então nós brincávamos até com o senhor, né, em outra conversa, que é uma disputa entre eu e minha irmã, né, porque eu pegava os documentos do meu avô, carteira de motorista dele de 1934, a carteira de motociclista, que era expedida pela Prefeitura de Curitiba, enquadrava aquilo com os outros objetos dele, o cachimbo, algumas moedas. Então montei um quadro e depois o quadro montado, a minha irmã, pô, mas isso aí ficou bacana. Ficou lindo, né? Isso, então despertou interesse. Quer me presentear? Isso. E a boa disputa entre nós pelos objetos antigos. Mas de qualquer forma, isso ativou esse sentimento de preservar. O preservar o objeto não é só você tê-lo, mas sim você ter a história que vem atrás do objeto. Então a história familiar e a história cultural também. Bacana, isso é uma expressão de gratidão às pessoas do passado, no caso específico ao seu avô. E bacana essa questão da sua irmã, quando ficava bonitinha, ela, como é que é, Douglas? Vamos aí fazer uma negociação? O objeto velho ele não desperta interesse, depois Sim, ele limpo recuperado, ou colocado no local certo de destaque ou junto com outros objetos antigos, ele desperta interesse, porque são objetos bonitos. Diferente de hoje nós temos uma massificação de produtos, né, produtos descartáveis, construídos, fabricados em grande quantidade, diferente do antigamente. Antigamente você valorizava e os objetos eram para terem um funcionamento em um prazo, um período mais longo do que agora. Perfeito.
né? Então, você tinha um rádio, só tinha um rádio em casa, era o único rádio da casa. E esse rádio, então, 20 anos, então a gente preserva essa história. Na delegacia, quando eu cheguei aqui, eu preservo os objetos desde há tempo. Eu trabalhei 7 anos em Quedas do Iguaçu e tinha o meu pequeno acervo que as pessoas foram olhando e foram doando os objetos, então o acervo que eu tenho hoje. Então, Quedas do Iguaçu é uma cidade mais nova, mais jovem e que não tem essa cultura de preservar ou de ter os objetos antigos. Quedas do Iguaçu, a década foi emancipada em 1965, 64. Então eu, com meu pequeno acervo modesto, despertava interesse. Fui para Capanema da mesma forma. Quando vim para a União da Vitória, que é uma cidade histórica, uma cidade onde houve disputas, né, pela condição geopolítica, disputas interestadual com Santa Catarina, mas é uma cidade do século XIX. Então aqui você tem mais objetos e mais pessoas que cultuam isso. Então o meu acervo ele ficou modesto, mas de qualquer forma a mim interessa. Muito bem. Diz uma coisa, Dr. Douglas, em relação, digamos, a essa preservação, iniciativa do senhor ou a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná tem esta preocupação em zelar pelos documentos, por objetos, enfim, tudo aquilo que pertenceu às delegacias. Hoje nós sabemos que muitas delegacias em alguns municípios foram desativadas. Esse material foi entregue para a Secretaria, o senhor teve a oportunidade de resgatar isso? Como é que está funcionando? Eu estou em União da Vitória, na região, há 3 anos. Quando eu cheguei, nós fomos fazer vistoria nessas unidades que estavam desativadas, fazer a vistoria e ver o imobiliário que era patrimoniado pela Secretaria de Segurança. E esse imobiliário inservível, né, um sucata, pois a delegacia estava abandonada, chovendo, umidade dentro, e dentre esses objetos, mesa, cadeira, equipamento eletrônico, havia alguns livros. Então nós recolhemos esses livros aqui para a subdivisão e aos poucos nós fomos catalogando eles, verificando o que eram. E por surpresa, veja, tinham livros de registro de ocorrência de 1946, né? Manuscritos, né? Vamos dizer, vou ser redundante, caligrafia manual, né? Com caneta tinteiro, uma caligrafia bem feita, né? Bem formatada. E daí você fica imaginando quem escreveu aquele livro, um livro caprichado, sem rasuras, sem borrões, sem riscos. Então quem escreveu aquele livro num Brasil de 1946, onde muita gente era analfabeta. E alguém lá no interior de Cruz Machado, no interior de Bituruna, com uma caligrafia para nós perfeita, bem legível. Então você fica imaginando que as dificuldades que a polícia passava naquela época, como hoje nós passamos, naquela época passava-se dificuldade também. Então isso faz parte da história e faz parte do que a gente projete uma imaginação, vamos dizer, de como era a vida do policial em 1946. Então nós juntamos esses livros, juntei uma mesa antiga e montei um aparato, uma mesa, uma máquina de escrever de época com um livro. Esses outros livros eu liguei para Curitiba, falei lá para o chefe da DPI, Dr. Valmir, que eu estava de posse desses livros. O Dr. Valmir já acionou uma escrivã que também tem interesse. A escrivã veio aqui e acabou resgatando os livros, com exceção desse que eu deixei aqui para a unidade policial. Então a escrivã vai digitalizar esses livros, e montar lá um acervo. Mas a secretaria ela não tem um projeto, um programa de acervo. São ações isoladas, mas não deixa de ser já um embrião para que se comece a fazer todo esse resgate histórico da Polícia Civil. A Polícia Civil é centenária, tem mais de 150 anos, e precisa de resgate histórico. Poxa, bom, incentivo do senhor na preservação pode despertar o interesse de outra Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná esse resgate, porque é história, são os passos exatamente da Polícia Civil, enfim, é a nossa história também do Estado do Paraná em questão de segurança pública, doutor?
Em relação a esses livros, uma vez digitalizados, retornarão para a delegacia aqui? Não, eles ficarão guardados em Curitiba, onde tem mais estrutura. Aqui, como eu disse, nós não temos um setor histórico, um setor de preservação. Então fica lá em Curitiba, né? Eu deixei aqui um livro que para mim é o mais interessante e está em nossa posse, em posse da unidade policial. O livro não é meu, né? Esse ambiente que eu montei ali no corredor, um ambiente modesto, uma escrivaninha, uma cadeira de época, mas isso pertence à unidade policial. O interessante é que dentro desses documentos você vai resgatando assim, a figura do inspetor de quarteirão. Perfeito. Sabe, o inspetor de quarteirão. E tem histórias, né, doutor? Exato. Então, figuras que hoje você não imagina, que não imaginaria que existisse. Inspetor de quarteirão, o delegado leigo, que nós chamamos, um delegado de carreira, né? E essas pessoas que cuidavam, zelavam pela segurança da comunidade. Muito bem. Antes de encerrarmos o primeiro bloco, bem rapidinho, doutor Douglas, um pouquinho sobre a história da delegacia aqui em União da Vitória, por gentileza, para encerrar o primeiro bloco. Tá, com essa minha necessidade de saber da história, eu fui em socorro ao professor Cordovan, seu colega. Sim. O professor Cordovan sabe muito da história regional. Tem coisas maravilhosas. O avô dele foi delegado, foi comissário nomeado, né, na década de 30 ou 40. Ele ficou de me fornecer documento para eu poder enquadrar isso e colocar aqui na delegacia. Então o professor Cordovan, ele me auxiliou com essa história relativa à Polícia Civil. Então ele disse que a primeira unidade policial era a cadeia pública, que se chamava, era onde há a guarita hoje da prefeitura, uma casa em madeira. Depois essa cadeia pública ficou anexa à prefeitura, ali na Praça Coronel Amazonas, né? E depois, em 1951, passou ali no prédio onde era a antiga unidade policial, na Rua Clotário Portugal, ao lado do cemitério. Então ali, em 1951, o governador era o Moisés Lupion e o prefeito era o professor Cleto da Silva. Então a delegacia ficou ali de 1951 até 1996, onde está no prédio atual. Eu estive lá naquela unidade ali ao lado do cemitério e tinha a placa, acabei arrancando a placa, criei lá um dano na parede, criei um buraco na parede que fiquei de reparar e até hoje não reparei. Mas por uma boa causa, estou né? em dívida e essa placa, então eu juntei com a placa da delegacia daqui. Isso são pequenas ações, às vezes não se tem, ninguém valoriza, mas são pequenas ações que pelo menos, como eu falo, resgata a história e eu me sinto bem fazendo isso. Muito bem. Meu caro doutor Douglas, nós vamos encerrar o primeiro bloco. Eu já irei questioná-lo para o segundo bloco. O senhor considera esse espaço aqui, a sua sala de trabalho, um pequeno museu? Vai responder depois, no segundo bloco. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o delegado-chefe da 4ª SDP de União da Vitória, doutor Douglas Carlos Possebon e Freitas. Estamos falando sobre coisas de valor. Já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o delegado da 4ª SDP de União da Vitória, doutor Douglas Carlos Possebon e Freitas. O caro doutor Carlos, doutor Douglas, né? O nome de guerra é doutor Douglas. Eu lhe questionei se este espaço o senhor considera um museu. Professor, é um ajuntamento de objetos, né, antigos e que me trazem recordações. Cada objeto me traz recordação, seja familiar, seja daquela pessoa que me deu o objeto. Então tenho vários objetos que eu ganhei e que eu trago a recordação da pessoa que me deu. Então, vamos dizer, perpetuei a pessoa através do objeto. Quando o pessoal lá em Quedas, o Capanema, trazia o objeto, mesmo aqui, o objeto antigo que ela tinha, eu falava, olha, eu estou ganhando esse objeto, mas jamais o venderei. Posso até ceder para o museu, mas se eu tirar proveito financeiro disso, não. Então isso fui cultuando. Então esse ajuntamento de peças antigas, né, não podemos considerar um museu,
mas sim peças que trazem um pouco de história e a história que eu vivi junto com aquela pessoa que me entregou. Que confiou. O senhor é um guardião, então, né, desse acervo. Uma coisa bacana que eu escutei agora do senhor, no sentido assim, o senhor está no aguardo, quem sabe, mas depois o museu o senhor pode disponibilizar. Isso é importante. Outra coisa, doutor Douglas, o senhor falou, eu ganhei. O senhor aceita doações aqui? Sim. Vou aproveitar porque os nossos telespectadores de repente têm um objeto e o cara não tem interesse, é da família, aí ele entrega tal, e pela valorização e o respeito que o senhor tem com aquele que faz a doação, isso dá confiabilidade. Assim, a doação é bem-vinda. É melhor eu resgatar o objeto do que ele parar no lixo, porque não são todas as pessoas que gostam de história, isso é normal, não são todas as pessoas que cultuam um objeto antigo. Tem gente que tem ojeriza, né? Então entra na situação, não, mas isso aqui é lixo, é porcaria, não funciona. Às vezes só pelo formato do objeto, que ele tem um design diferente, né? Isso já chama atenção, de alguns, de outros não. Então, é claro, a gente pega o objeto, se tiver que dar uma reformada, nós reformamos e guardamos, né? Zelamos isso. Se montarem um museu aqui precisar de algum objeto, tenho certeza que eu, e principalmente o professor Cordovan, cederíamos vários para montar essa história. Eu não tenho muitos objetos. O senhor até é modesto em falar que... Não, mas me chamou a atenção aqui. Não, eu chamo a atenção, né? Pelo ajuntamento de peças de vários tipos, né? Eu tenho as máquinas fotográficas, algumas do meu pai, né? E um quadro, como eu falei, do meu avô, que tem os documentos dele, telefone do meu avô, então é mais até familiar, mas isso me faz bem. Profissão do seu pai, porque são várias máquinas, ele era ligado à fotografia? Meu pai era repórter fotográfico na década de 60 e depois foi escrivão de polícia, fez o concurso, em 1963 ele ingressou na Polícia Civil como escrivão, já é falecido, né, e não chegou nem a me ver trabalhando na polícia, né? Poderia ter... Ia ficar muito feliz, com certeza. Pois é, poderia. Como o seu avô está feliz também, né? Ah, sim, com certeza. Interessante, o senhor falou de máquinas aí, quando a gente vê aqueles filmes da década de 30, 40, 50, né? Aqueles repórteres, então aquelas máquinas, aquele barulho, até, digamos, é um som assim bem interessante, é um musical diferente, né? Ah, sim, as máquinas fotográficas da época, o flash era diferente, era um flash com produto... tipo um carbureto que queimava e gerava luminosidade. Então isso são resgates e a gente até fala, às vezes imagina como é que se trabalhava com objetos daquela forma, se hoje nós temos aparelhos muito mais modernos que não exigem nenhum trabalho para pô-lo em funcionamento. Muito bem. Doutor Douglas, uma raridade. Raridade que eu considero esse quadro do meu avô com os documentos pessoais dele, que eu preservo com muito carinho, e isso não interessa a comunidade, interessa mais a família, e que eu possa repassar para familiares. Um objeto, vamos dizer, raro de família e que deu muito trabalho para resgatarmos foi um relógio que nós levamos no relojoeiro, isso há 10 anos, e quando fomos pegá-lo, o relojoeiro veio com outro relógio, né? Parecido, mas não era mesmo relógio, era coisa diferente. Não, mas não foi esse relógio, o relojoeiro, não, esse aqui não foi. Aí ele acabou vendo que entregou o nosso relógio de família para uma outra pessoa que depois não queria devolver o relógio. Então isso demorou uns 18 meses até nos acertarmos lá para conseguirmos resgatar esse relógio. Então, além do objeto de família, ele deu um trabalhão danado para ser resgatado por uma pessoa que sabia, talvez, com certeza que não era o relógio dela. Mas tinha um grande valor. E acabou aceitando isso, e para nós resgatarmos isso deu um trabalhão danado. Seu relógio está aqui, doutor? Não está aqui, está na casa da minha mãe, que é um relógio que ela ganhou da minha avó. Minha mãe tem 83 anos e ela ganhou quando fez 18 anos da minha avó. Então, uma peça bem estimada por ela, é uma peça familiar. Então, por isso desse trabalho para tentar resgatá-la. Muito bem. Aí sua irmã também está esperando para resgatar? Vai dar briga.
Vai dar No bom briga. sentido. Sim, minha irmã reside em Florianópolis, é bem bacana, mas há uma disputa ali saudável entre os objetos. O senhor vai tirar uma fotografia bonita para ela, do relógio e vai entregar. Pronto, Sim, fica resolvido. Doutor Douglas, a preferência em relação a determinados objetos ou não? Eu cultuo todos os objetos, principalmente as máquinas fotográficas eu gosto. Então, em viagem, fui esses dias para Ouro Preto, em vez de trazer ou fazer uma compra em shopping, eu vou lá atrás um objeto que me recorde Ouro Preto. E geralmente é um objeto antigo. Então, a máquina fotográfica realmente ela me sensibiliza mais. Talvez pela recordação do meu pai, né? Bacana. Eu estou olhando daqui um capacete de aviador e ao lado uma espécie de um capacete também, se não me engano, nos Estados Unidos, outro da Rússia. Confere? É um capacete americano e outro russo. Dentre outras paixões, agora está mais adormecida, mas eu tenho paixão por aviação militar. Então, aeromodelo, avião de controle remoto, mas aeromodelo, plastimodelismo, eu tenho uns 50 aviões, que agora já estão meio danificados, porque daí a minha mãe manuseia, pega, quebra anteninha, quebra a hélice, quebra trem de pouso. Todo mundo fica em cima, não? Mas essa parte de aviação militar, principalmente da Segunda Guerra, eu gosto, sou meio fissurado. Em vez de ler um livro, uma redundância, mas ao invés de ler... Pode ler o jornal, né? Mas ao invés de ler o livro, um romance, eu prefiro um livro de história, Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, né, para poder imaginar aquilo que realmente aconteceu, né? Como eu falo, a dificuldade que se enfrentava e como é que sobreviveram, né? Como é que sobreviviam os combatentes. Tá? Então eu gosto da Guerra do Paraguai, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e cultuo a aviação militar. Muito bem. Doutor Douglas, vou brincar um pouco com o senhor. Essa mala aqui percorreu quantos países? Porque é uma raridade, né? E muito bonita, diga-se de passagem. As minhas filhas fizeram o intercâmbio do Rotary. Uma foi para a Alemanha, ficou um ano na Alemanha, outra um ano na Polônia. E no regresso eu fui visitá-las para poder retornar com elas. E fizemos uma mochilagem na Europa. Mochilagem mesmo, andava só de ônibus, de trem, nada de táxi, né? E percorríamos, ficávamos em hotel acessível, em hotéis acessíveis e visitei vários países da Europa. Então, cada país eu trouxe uma lembrança. Não viajei com essa mala, mas a mala tem todos os botões, né? Na fábrica de Schindler, nos subterrâneos do metrô de Berlim, estivemos lá, né, nos aparatos da Segunda Guerra e depois da Guerra Fria que ocorreu, né, os recintos lá para antibomba atômica e antibomba da Segunda Guerra. Então, visitamos vários países, República Tcheca, Polônia, né, gostei muito da Polônia, né, retornaria para a Polônia, se desse até ficaria um tempo mais Gostou tanto assim? Gostei, o pessoal simples da Polônia e educado. Então, o que chama atenção bastante é a educação. Em contrapartida, chama atenção bastante a quantidade de gente que fuma. A Europa fuma bastante. Isso chama atenção, mas a educação é bem chamativa. Então a gente tem esse choque de cultura, né? E a gente tenta aproveitar o que tem de bom. Mas cada país que eu vou, eu trago uma lembrança. Uma antiguidade não também. Um souvenir de shopping center, né? Perfeito. Um souvenir de antiquário. Muito bem. Doutor Douglas, o senhor tem todo esse acervo, que eu achei, sim, fantástico, chamou a atenção positivamente e, claro, o senhor deve ter algum projeto, apesar que o senhor já me falou um pouco em relação ao desapego no sentido de valorizar uma comunidade, a sociedade ou a história, né? E o senhor pensa com carinho no sentido, na aposentadoria, de ter um pequeno museu ou de fazer uma doação, se necessário, com esse pensamento tão bonito do senhor de receber, né? Seja o que for,
zelar, ser um guardião, valorizar aquela atitude, aquela ação da pessoa na confiabilidade do produto. Qual é o seu pensamento? Professor, se houver necessidade de a gente contribuir para fazer parte de um acervo, né, seja municipal, da cidade, a gente contribui. Eu lamento só, em conversa com o professor Cordovan, que não há um projeto municipal, não há um projeto de se criar um museu. Em contrapartida, você vai na Europa, Estados Unidos, qualquer cidadezinha, por menor que seja, tem o seu museu. Seja o museu dos veteranos de guerra, seja o museu da cidade. E esses museus as crianças visitam e aprendem da história. O museu não é só a parte material, é a parte de história e a parte de conhecimento. Então, tudo que vem em conhecimento vem em prol da comunidade. Então, realmente, o professor Cordovan falando que aqui já se teve intenção, né, de criar um museu ou uma estrutura. O prédio existe, uma família aqui, né, fez a doação, logo se cruza a linha, né, em frente à Praça do Contestado, e por questões, acho que burocráticas, aí, questões de ordem, sabe, de decisões de tomar, então está parado tudo isso. Mas é importante nesse momento, através do programa Caminho da Universidade, perceber que o senhor, que o professor Cordovan e tantas outras pessoas que eu conheço que têm objetos que querem realmente colaborar com a história da região, a história de nossas cidades. A região tem história de luta, tem história de morte de cidadãos aqui da região, isso tem que ser preservado. Você vai em Irani, tem um museu super modesto na beira da estrada, né? Um museu ali, principalmente de fotografia, mas já é um embrião, né? Quando se tomarem conhecimento de que poderia se agregar objetos, né? E esses objetos agregam conhecimento também, o pessoal talvez se interessasse em doar ou em manter a estrutura. Mas você vai em Irani, entra no museu, um museu modesto. Perfeito. Mas não deixa de ser um museu. Sai com conhecimento dela. E ali de dentro tem história de luta, tem história de morte, tem história para manter essa região que é hoje. Né? Isso tudo está nas mãos daqueles que fizeram. Né? Isso é história, isso é cultura. Muito bem. Meu caro doutor Douglas, nós poderíamos aí conversar por muito tempo, mas precisamos encerrar o programa. Eu quero agradecer ao senhor, em nome da equipe da TV 1000, a sua presença, a sua disponibilidade, parabenizá-lo pela responsabilidade, pelo incentivo, pelo zelo e forma de gratidão às pessoas do passado, em especial aos seus familiares. E peço que o senhor deixe uma mensagem aos nossos telespectadores. Sim, que cultuem, vão cultuar essa forma de cultura, né? Não é redundância. Quando se fala em cultura, não se redunda em nada. Mas, de qualquer forma, é um prazer conversar com o senhor, com a equipe da TV 1000, TV Cultura, e não conversar sobre trabalho policial. Nós somos bombardeados, e aqui na delegacia não se trabalha com fatos bons, né? Só com fatos problemáticos, oriundos da própria comunidade, e isso nos deixa estressados e às vezes nos deixa até sem outra forma de pensar, não ser em polícia e não ser em atividade policial. Porque o nosso meio os colegas da Polícia Militar, quando nos encontramos, só conversamos de polícia. E que o senhor, então, o senhor quebra esse paradigma e nós conversamos de outros assuntos, né, que eu não estou acostumado a conversar. Então, talvez a gente se enrole um pouco, perca a sensação de delineamento de pensamento, mas estamos conversando aqui sobre outras amenidades e isso me faz bem. Obrigado. E foi altamente produtivo, esclarecedor e chamando a atenção da nossa população. Meu caro doutor Douglas, estamos aí para somar. E eu tenho colocado todas as semanas o seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.